Eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre a razão. Eu vou usar, às vezes eu vou usar o nome célula, mas eu vou usar GC, é assim como nós chamamos aqui, né? A razão de executarmos o GC, Grupo de Comunhão, é esse o nome. E eu queria começar falando sobre uma parábola que nós usamos bastante lá em São Paulo, para falarmos sobre, onde nós falamos sobre o relacionamento com o Pai, terminamos falando sobre Jesus, falando: Simão, tu és uma pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E eu penso que essa passagem, Jesus estava querendo dizer: eu vou edificar a minha igreja com pessoas que sabem quem eu sou. Quando Pedro tem a revelação de quem ele é, ele falou: eu vou fazer a minha igreja com gente assim. Tu és pedra, e sobre esta revelação, ou sobre esta pedra, eu levantarei e estabelecerei uma igreja de pessoas que sabem quem eu sou. Eu penso que esse era o sonho de Jesus. Gente que me vê, gente que tem comunhão, gente que é tirado do véu. E Jesus disse isso para Pedro: nem carne nem sangue te revelaram. E a palavra revelação significa remover o véu. Não é à toa que simbolicamente Abraão andava com Ló, porque Ló significa véu. E Abraão só vive o que Deus tem para ele quando Ló é removido. Enquanto o véu está na nossa frente, nós nunca viveremos a plenitude do que o Pai tem. Nós precisamos ter a revelação de quem Jesus é, para que eu saiba quem é o meu irmão e quem eu sou. Senão eu não vou viver o melhor. Sabendo quem ele é, baseado naquilo que a gente falou ontem, a gente vai falar um pouco sobre a comunhão com os irmãos e a razão do GC. Vamos falar um pouquinho? E eu vou fazer uma leitura, às vezes vai ficar um pouco cansativo e eu não gosto muito de ficar lendo, mas eu vou ler bastante hoje. E fala: era uma vez uma igreja com duas asas. Uma asa era a celebração, o culto que temos, e a outra asa simbolizando o GC, a comunidade dos pequenos grupos. Utilizando ambas as asas, a igreja conseguia voar alto e aproximar-se da presença de Deus, e ainda sobrevoar graciosamente sobre a terra, preenchendo o propósito do Criador. Um dia, uma enciumada e malvada serpente, que não tinha asa alguma, desafiou a igreja a voar apenas com a asa da célula grande. A serpente aplaudiu efusivamente quando a igreja conseguiu levantar o voo, mesmo que de forma desajeitada, e convenceu de que, com muito exercício, ela conseguiria voar utilizando apenas uma asa. Enganada desde aquele dia, a igreja de duas asas começou a satisfazer com apenas uma asa, e isso aconteceu durante o reinado de Constantino, 300 anos depois de o Criador ter usado a igreja de duas asas para frustrar os planos da serpente malvada, que não tinha asa alguma. A asa do GC tornou-se cada vez mais fraca por falta de exercício até atrofiar. E tornou-se um apêndice sem vida e sem utilidade, ao lado da exagerada asa grande. Então a igreja de duas asas, que havia planado nas maiores alturas, se tornou agora uma igreja de uma asa, um pouco melhor do que a serpente malvada, que não tinha asa alguma. O Criador da igreja ficou muito triste, porque ele sabia que o projeto das duas asas permitiria a igreja voar até os céus, na sua presença, e obedecer aos seus comandos na terra. Vou abrir um parênteses aqui da parábola. Ele está presente quando tem dois ou mais reunidos em nome dele. E agora, mesmo dando um jeito de permanecer alada, ela tendia a voar em círculos, porque tinha uma asa só, e não muito longe do ponto de partida, gastando mais e mais tempo na segurança e no conforto da sua gaiola. Ela ficou gorda, preguiçosa, satisfeita com a sua vidinha terrena. De vez em quando a igreja, que já havia voado com duas asas, sonhava: se eu pudesse fazer isso novamente. Mas agora a poderosa asa do GC, a poderosa asa da célula grande, do culto de celebração, se tornou tão dominante que não aceitava mais nenhum tipo de auxílio da asa mais fraca. Era tarde demais. O Criador finalmente construiu uma nova igreja, uma outra mentalidade, a mentalidade de duas asas. Ele tinha então outra vez uma igreja que podia voar até a sua presença e sobrevoar a terra, cumprindo
os propósitos dele. Eu confesso para vocês que há muito tempo atrás, eu estou, na igreja onde faço parte, hoje estou plantado há 15 anos, e eu me lembro que há 14 anos atrás eu ouvi essa ministração. E nós demos bastante valor para esse culto, para essa celebração aqui. E nós percebemos que nós perdemos muito. Amanhã cedo nós vamos falar, se der tempo hoje, nós vamos falar sobre a célula na visão bíblica. E nós vamos falar um pouquinho, se der tempo hoje, senão se a gente não conseguir, a gente fala um pouco amanhã cedo. Que a célula, ou o GC, ou o grupo de comunhão, o grupo familiar, não importa o nome, só esclarecendo para vocês, lá no Ministério Verbo Vivo, nós não temos a visão de um número, como algumas igrejas também não somos contra, sobre 12, 10, 15, para nós o número em si não importa, para nós importa a realidade de cada irmão. Nós não estabelecemos uma meta que deve ser cumprida também, e precisa ser cumprida. Nós entendemos que cada um desenvolve-se de acordo com o seu tempo. Então nós não estamos falando de metas, de atingir algumas coisas, nós estamos falando de comunhão. O GC, o nome já diz, o grupo de comunhão estabelece o valor dessa asa pequena no relacionamento que temos. E também nós chegamos aqui na igreja para isso. Eu vou fazer uma pequena ilustração aqui. Esse aqui é o culto da grande celebração. Eu nem combinei nada com o irmão aqui. E essa daqui são as células. É muito mais difícil e não seria muito higiênico que se cada um viesse beber aqui. Mas se eu tivesse mais copos, eu poderia dar para cada um dos irmãos de uma maneira saudável. E cada um dos irmãos poderia compartilhar também com outros o que recebeu de maneira mais fácil, porque o recipiente é menor. Isso se torna muito mais prático. Isso se torna muito mais a visão do coração de Jesus. Ele não escolheu uma multidão, apesar de ministrar a elas. Mas o discipulado dele foi com 12. E ele subiu ao monte antes e escolheu cada um deles. Então nós vamos perceber que a célula é esse lugar de discipulado, é esse lugar de comunhão próxima, ou o grupo de comunhão, né? Me perdoem quando eu usar célula, que é o costume, é muito tempo. Nós cremos que nós temos vivido um novo tempo na igreja sobre a terra e estamos entrando em novos paradigmas. Velhos padrões que impediam o voo da igreja estão sendo questionados à luz da Bíblia e deixados para trás. Então, qual que é um dos exemplos? Muitos crentes, eles carregam a ideia de que o compromisso com Deus e com a igreja se resume em participar de reuniões aos domingos e assistir os cultos. Você vai perceber que algumas igrejas têm essa ideia. Olha, eu vou na igreja, eu não sei se você já foi de determinadas denominações, onde você entra e você não consegue às vezes nem conversar com alguém. É tão grande que você vai no domingo de manhã, domingo à noite, que você não consegue ter a comunhão. Mas dificilmente você deixaria de ter comunhão num grupo pequeno, numa casa, num grupo de comunhão. Então é isso que estabelece. É muito possível que o pastor, apesar dos pastores da igreja conhecerem os irmãos, mas é muito possível que ele deixe de atender algum. É muito possível. No grupo pequeno, todos são conhecidos, todos participam, todos de alguma maneira dividem as suas vitórias e as suas dificuldades. Vamos lá. Nós estamos acostumados às vezes a simplesmente sentar e ouvir. Como pessoas que vão num restaurante, sentam, comem, pagam a conta e vão embora. Algumas denominações ainda costumam dizer assim: o pastor é um homem chamado por Deus, portanto, a responsabilidade espiritual é toda dele. Eu sou simplesmente um membro da igreja. Essa é uma mentalidade que ficou para trás. É uma mentalidade que nós vamos falar um pouquinho aqui para frente sobre os clérigos e os leigos, história da igreja. Muito daquilo que a gente ouve como cultura, querido, se você foi ou tem alguém, não é uma crítica, mas há muito tempo atrás as missas eram realizadas em latim, para que ninguém entendesse. E o propósito era esse, porque se eles entendessem a palavra, contestariam alguns pontos. E hoje nós lutamos para que cada irmão ame a palavra. Eu sei que aqui vocês leem a Bíblia diariamente, lá em São Paulo não.
orem por mim. Até porque a palavra fala em 1 João, capítulo 5, verso 7. Há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. O Pai, a palavra e o Espírito. Quem é a palavra? O Filho, Jesus. Quem não ama a palavra, não ama Jesus. Por isso que eu sei que vocês amam a palavra aqui. Quem não conhece a palavra, não conhece Jesus. Quem não gasta tempo com a palavra, não gasta tempo com Jesus. Mas eu sei que não é o caso de vocês, vamos continuar aqui. Glória a Deus. Orem por mim, irmãos. Não esqueça, o pastor Betão, Ministério Verbo Vivo, Guarulhos, São Paulo. Os irmãos lá, uma briga para ler a Bíblia, sente sono. Já viu irmão que sente sono quando lê a Bíblia? Você ora por mim, irmão? Oh, Senhora, aleluia. Gente que sente sono. Aqui não tem, mas quando estava no carnaval, sentia sono, não. Mas aqui ninguém é assim, glória a Deus por isso. Eu não sei porque que eu falo essas coisas, irmão. Mas aleluia. Oh, meu Deus do céu. Eu queria tanto voltar aqui outras vezes. Eu tomar água. Vamos lá. A restauração que o Senhor tem realizado nesse tempo, um dos paradigmas é o fato que todo cristão é um ministro. Diga para a pessoa que está do seu lado: todo cristão é um ministro. Diga para ele, mas ele não acreditou. Você falou muito assim, muito fraquinho para ele. Fala, todo cristão é um ministro. Diga para ele. Você sabe o que quer dizer a palavra ministro? Da onde ela vem? A palavra ministro, ela era usada para os homens que ficavam na parte de baixo das embarcações. Eles não eram vistos. E eram eles que faziam o remo mais forte dos barcos. Eles eram chamados ministros. Eles eram quem faziam o barco andar. Eles não precisavam ser vistos. Eles eram aqueles os mais simples. Eles não faziam parte da tripulação, não eram da cozinha. Ô, irmão, deixa Deus te usar. A água está quente, é verdade. Aleluia. Estou igual Davi. Se eu tivesse daquela água da geladeira. Mas não vou derramar não, eu vou beber mesmo. E aqueles homens eram chamados ministros. Então eles ficavam ali, cooperando. Então o ministro, muitas vezes, não é a maior parte daqueles que ministram, porque ministrar é servir. Ministrar é servir. Não pense que você não tem um ministério, você tem um ministério. Mas eu não tenho um cargo na igreja. O cargo não é sinônimo de encargo. Muitos buscam um cargo, outros nascem com o encargo. Falei, eu tenho um encargo por isso aqui. Eu amo eu quero semear aquilo, eu quero servir aqui. Eu não preciso ser visto, eu posso remar lá no fundo do barco. O Senhor vê o que eu faço, e o que eu faço no Senhor não é vão. Mas cada um de nós somos ministros, amém? Portanto, todos devem assumir os seus encargos e participar da obra do Senhor de uma forma ativa e não passiva. Pessoas que desejam se encostar ou se esconder, certamente se sentirão constrangidas, porque não poderão ficar indiferentes ou independentes. Então, nós precisamos participar. Outro padrão que Deus está levantando está relacionado à comunhão dos santos. A Bíblia fala que os primeiros cristãos perseveravam na comunhão. Guarde bem isso, meu irmão. Sendo assim, compreendemos que comunhão não é algo que acontece automaticamente. Eles perseveravam na comunhão. Comunhão não é comer junto, né? Comunhão não é estar junto. Comunhão é viver junto mesmo. Aí, irmão, glória a Deus. As células aqui, ó. Está geladinho? Senhor, deixa Deus te usar, irmão. Rapaz, de lá para cá a água esquentou. Mas tá bom demais. Obrigado, meu querido. Perseverar na comunhão fala de gastar tempo junto, estar aberto para ser edificado e exortado por outros irmãos. Essa é uma dificuldade que a gente tem na igreja. Muitas vezes abrir as nossas fraquezas. Nós não aceitamos ser exortados. A gente vem de uma cultura que se a gente abrir o coração para confessar as nossas faltas, nós vamos ser rejeitados.
Porque é muito possível que você já tenha sido exposto. É muito possível que alguém com uma dificuldade, pode ser um amigo, pode ser um parente, ou até um pastor, vou trazer a responsabilidade para a minha vida, não tenha sabido guardar talvez um segredo que você falou para ele: eu confiava em você. Meu irmão, os homens falham, mas Deus não. Os homens falham, mas Deus não falha. Se você abriu e você recebeu uma oração, você foi curado. Eu me lembro uma vez, estava trabalhando num encontro, e eu recebi uma confissão de um irmão bem estranha, muito terrível mesmo. E a minha vontade naquele momento era de voar no pescoço dele. Eu falei: eu tenho vontade de esganar ele. E eu comecei a orar: Senhor, o que eu faço com esse irmão? Deus falou: o que eu fiz com você? Ame. Eu falei: mas como que eu vou amar esse indivíduo? O que ele fez é terrível. Ele falou: você não é melhor que ele. Eu amei você antes de você saber quem eu era. Ame esse irmão. Agora, não importa se ele falhou, alguém falhou ou não, nós precisamos de pessoas para poder dividir as coisas na jornada. Vocês ficaram sabendo de um caso de um pastor há pouco tempo que suicidou-se, né? Eu acho que nos Estados Unidos, com 3 filhos. Você via a família. Ela escreveu uma carta: obrigado por ter me deixado 3 filhos lindos, com os seus olhos verdes. E aquela família na foto do Instagram era a família perfeita, é a família da margarina. É a família, é verdade, você fala, é aquela família que não tem problemas. Mas nós temos, irmão, e precisamos dividir. É muito possível, eu não sei qual foi o caso. O pessoal tem discutido bastante sobre depressão no ministério ou não, não importa. Alguns dizem que Elias teve depressão. Outros falam que não, foi só um desânimo. Não importa. Nós precisamos de pessoas para dividir, para ajudar nos ajudar a levar as nossas cargas. Nós precisamos disso. Amém, irmão? O GC é esse lugar. Na igreja é possível que a gente entre no culto e a gente saia sem falar aberto, até porque todo mundo às vezes ou vem cumprimentar ou não vem, ou passa uma criança, ou passa um irmão, você não consegue chegar para a pessoa, não importa se seja o pastor ou qualquer outro irmão. Fala: irmão, vamos conversar aqui sério, eu preciso colocar meu coração para você. É impossível. Mas quando nós temos ali, a gente estava até comentando hoje onde nós fomos? Na Praia Dourada. O Emerson levou a gente na Praia Dourada. Rapaz, eu voltei até meio douradinho, né? Que sol lascado. Eu falei: meu Deus do céu, vou entrar na água porque a água deve refrescar. A água era mais quente que fora. Eu falei: misericórdia, o que é isso? Só o pé ficava gelado, né? É só o pé que gela. Eu vou ficar mergulhar e ficar lá embaixo 1 minuto, prender, eu vou morrer aqui embaixo, mas era quente mesmo. E ficamos ali conversando um pouco, falando sobre estas questões de compartilhar o coração, de abrir o coração um para o outro. Isso é maravilhoso. Esse tempo que a gente às vezes tem junto, próximo, vale mais às vezes que 10 cultos. É bom demais. Vamos lá, pense um momento. Será que existe alguém além de Deus que te conheça realmente? Sabe das tuas dificuldades e dos teus erros? Das tuas lutas e dos teus sonhos? Eu, como pastor e exercendo paternidade espiritual, a primeira pergunta que eu faço para quando eu estou começando a caminhar com alguém é: quais são os teus sonhos? E quando a pessoa me conta quais são os sonhos dela, eu sei para onde ela está querendo ir. E sabendo para onde ela está querendo ir, se ela estiver equivocada, eu como pai devo corrigir, exortar e trazer ela para a direção e o prumo certo. Esse é um primeiro ponto para mim. Eu tenho usado isso no meu ministério ao longo do tempo. Agora, isso faz com que a gente vai dividindo. Eu também divido os meus sonhos com a pessoa. Sejam sonhos naturais, espirituais, família, não importa. Isso faz com que a gente tenha uma troca. Nós sabemos para onde a pessoa está indo, aonde ela quer chegar. Será que existe alguém com liberdade para poder falar na tua vida? Porque, irmão, eu não sei vocês, mas lá em São Paulo tem um povo que gosta de elogio. Gosta de tapinha nas costas e fala: irmão, você é uma bênção. E quando alguém chega e exorta e fala: você está errado, muda isso na tua vida, a pessoa fica de bico. Já viu isso? O bico parece o nariz do Pinóquio crescendo assim, ó, vai até lá na frente. Chega na porta da igreja, a pessoa fica bicuda. Ah, porque o irmão me corrigiu, porque o pastor corrigiu. Quem é ele para falar na minha vida? É o teu pastor.
E é possível que Ele esteja falando na tua vida aquilo que ninguém teve coragem de falar, porque não te amou como deveria. Porque amar é corrigir. Deus corrige aquele que Ele ama. Davi disse: tua vara e teu cajado é o que me traz consolo. Eu trabalhei por muito tempo como um gerente comercial de uma transportadora. E eu me lembro que os funcionários que eu já não pegava mais no pé eram justamente aqueles que já estavam prontos a ser mandados embora. Se alguém não te corrige, querido, é porque esse alguém já não tem mais sonhos e planos para você. Se Deus deixar de te corrigir, vamos falar de um processo bíblico. Moisés fica bravo quando Deus quer dar água para o povo. Moisés, vai lá, toca na rocha, a rocha de Meribá, e dá água para o povo. Todo mundo lembra da passagem? Lembra? Assistiu na Record? Leu a Bíblia, eu sei. Está lá. E Moisés ficou bravo. Por que Moisés ficou bravo? Porque Moisés falou: Senhor, como que o Senhor vai dar água para esse povo? Que esse povo é obstinado. Traduzindo a conversa de Moisés: se o Senhor der água para eles, eles não vão ter um motivo para se voltar a ti. Cara, isso me dá medo, viu? Eu vou confessar para vocês. A Bíblia do rodapé do Betão, vocês lembram ontem? Essa conversa de Deus com Moisés, aí Deus fala: Moisés, vai lá e toca a rocha. O que Deus estava querendo falar com Moisés? Eu não tenho mais nada com esse povo. Porque muito daquilo que a gente tem pedido, cuidado, que pode ser que aquilo que Deus te dá não seja um sinal de bênção. A água para aquele povo era sinal de esquecimento. Eu não tenho mais nada para tratar com vocês. Moisés fica tão bravo que ele amava o povo. E ele vai lá e toca na rocha, bem sutilmente. E Deus falou: Moisés, era só para você encostar na rocha. E Moisés ficou triste, ele vai e bate na rocha. A água sai, o povo bebe e só entra a próxima geração. A água foi bênção para o povo? Não. Se você pegar no livro de Amós, no capítulo 4 e 5, Deus fala: eu tirei de vocês a água, eu cessei a chuva, vocês não me buscaram, foram buscar água em outro canto. Eu cessei os frutos da figueira, vocês foram comprar figos em outros lugares. Eu tirei as madeiras do meio de vocês, para ver se vocês me buscavam, mas vocês foram comprar madeiras em outros lugares. Todavia não buscaram ao Senhor dos exércitos. Cuidado, que aquilo que a gente pede nem sempre é o melhor. Tiago e João falam: Senhor, me deixa estar à tua direita e à esquerda na tua glória. Jesus falou: vocês não sabem o que estão pedindo. Na glória dele tinha 2 ladrões. Cuidado, que o que a gente pede nem sempre deve ser o que. Senhor, qual é a tua vontade para mim? Eu conheço teu coração e vou por aqui. Como Deus faz isso? Ele envia pessoas para nós. Essas pessoas geralmente estão no grupo de comunhão. Essas pessoas são treinadas, elas vão ser discipuladas e vão errar com você. Pais erram. Nós chamamos de pais espirituais. Os pais erram. E nem por isso eu fui embora de casa. Eu tenho meu pai, e assim, hoje meu pai me chamou hoje, e o boy sabe como é que é meu pai. Meu pai, ele fala bastante na gíria. Ele tem 70 anos, e meu pai era hippie antes de casar. Fazia as coisas, e as pessoas às vezes perguntam para mim, falam: Betão, o que teu pai falou? Porque ele fala umas coisas assim que ninguém entende. Meu pai ele é pior que eu. E aí ele me chamou hoje só para perguntar: onde é que você está aí, filho? Ele falou para mim assim no áudio: eu sei que você foi fazer uma paradinha no Amazonas. Eu falei: então, eu vim aqui para ministrar numa igreja, é isso mesmo. Então, meu, como é que tá aí? Tá muito calor? Ele falou para mim: põe o boy para fazer aqueles treinamentos, para ver se ele perde um peso aí, meu. Lá no SIGS, né? No SIGS, é. E eu falei: olha, ele já está inteirado do que acontece aqui em Manaus. E estava perguntando só para saber como eu estava. Meu pai é uma pessoa assim maravilhosa. Eu tenho vários testemunhos para falar que meu pai é crente, mas ele não sabe. Ele é crente, mas não sabe. E eu falo para ele que Deus acredita nele, mesmo que ele não acredite em Deus, mas Deus acredita nele. Ele me errou muito comigo, eu não tenho dúvida. Mas sabe, querido, eu não conseguiria falar para você assim de um erro aqui, assim, sabe? Eu só falaria de bênção. A mesma coisa vai acontecer no grupo de comunhão. Seus líderes podem ser que errem com vocês. Orem por eles. A Bíblia fala: orai pelas vossas autoridades.
Romanos 13, toda a autoridade que está na terra foi constituída por Deus. E os que se opõem a ela, se opõem a Deus. Às vezes a mulher pensa, poxa, mas eu vou... né? A Bíblia fala que o meu marido é minha autoridade. Foi Deus que constituiu. E muito melhor para você, mulher, porque Deus queria te proteger. E o homem? O homem responde direto para Deus. Sabe o que é, Senhor? A mulher que tu me deste, Deus nem ouve aquilo. Ele falou assim, Adão, meu negócio é com você. Mas é que a mulher você deveria proteger. Você está expondo ela para mim. A conversa de Deus com Adão é mais ou menos essa. Onde é que você estava? O que você estava fazendo que você não cuidou da tua esposa? A Bíblia fala no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 7, que quem não cuida bem da esposa, a oração não passa do teto. Tratai as vossas mulheres como parte mais frágil, para que as vossas orações sejam ouvidas. Homem de Deus, você pensa, eu sou autoridade em casa. Se você não tratar a tua mulher bem, você pode orar, fazer jejum, subir no monte, descer no vale, fazer o que você quiser. Deus não ouve tua oração. Pastor, como é que você fala isso? Pela palavra. Se eu estiver falando algo que não está na palavra, você pode vir. Então, pastor, discordo. Não tem problema, querido. Eu nem vou me constranger, eu vou ficar privilegiado de você me ajudar. Mas eu te digo, se você abrir em 1 Pedro 3,7, você vai ver que o marido que não cuida bem da esposa não tem oração ouvida. Se não tem oração ouvida, provavelmente não tem oferta recebida. E aí vai. Qualquer coisa que fizer, não foi aceita. Então, mulheres, o Senhor quis proteger vocês. Então vocês têm uma submissão. Qual é a submissão? É ajudar o homem a atingir a missão dele. Então submissão é isso? Qual que é a submissão no GC? Ajudar o meu líder a atingir a missão dele. Submissão. Eu vou abaixar a cabeça para tudo? Não. Principalmente se for pecado. Mas eu vou respeitar e honrar. Olha, querido, eu até nem concordo, mas nós estamos juntos. Eu vou honrar você até o final. Enquanto você não me mandar pecar, eu vou fazer tudo que você me pedir para fazer. Eu me lembro uma vez, o boy já conhece bem essa história. Eu trabalhava numa empresa. Eu, antes de ser gerente comercial dessa outra empresa, trabalhei como vendedor. E eu sempre trabalhei com transporte, porque transporte é uma profissão bíblica, né? Levai as cargas uns dos outros. É que a gente cobra, mas a gente leva. E aí eu trabalhava como comercial, e um dia o dono da empresa chegou para mim e me chamava de Jefferson. Jefferson, vem aqui. Eu falei, pensei comigo, ele vai me dar um cliente novo para me aumentar a minha comissão. Ele falou, rapaz, você já viu como é que está descendo a água da torneira? Eu falei, já vi, está descendo direitinho. Ele falou, está preta a água. Eu falei, água preta? Nunca vi água preta. Hoje eu vi lá, a água é... Eu falei, não vi não, e é uma água barrenta. Eu falei, tá, e aí, o que você quer? Quer que eu ligo para alguém? Ele falou, vai limpar a caixa d'água. Eu falei, como é que é? Ele falou, isso mesmo. Ou você quer que eu suba lá e limpe a caixa d'água? Aí eu falei para ele, rapaz, não é que eu tinha um sonho de limpar a caixa d'água? E você foi usado por Deus para me usar para me limpar a caixa d'água? E aí eu subi, querido. Eu não sou muito bom com altura não. Subi, abri a tampa da caixa d'água, preto, barro, estava realmente ruim. Pedi lá um produto de limpeza, e esfrega de um lado, esfrega do outro, tira de um lado. E aí de repente chega o rapaz que trabalhava comigo, e ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, cara, eu tinha um sonho de lavar uma caixa d'água. E aí Deus usou o Joel para me mandar me lavar a caixa d'água aqui. Ele falou, sai daí, rapaz, você está ridículo lá em cima, o teu lugar é vendendo aqui embaixo. Eu falei assim, o meu lugar é um lugar de obediência. E naquele dia, naquela caixa d'água, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, a tua palavra diz, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, servi aos vossos senhores como se estivesse servindo Jesus, a Cristo. Então quando ele me pediu algo, não foi ele me pedindo. E dentro daquela caixa d'água, Deus me deu todas as coisas que eu tenho vivido de bênção hoje. Porque eu orei dentro da caixa d'água. Eu falei, Senhor, eu não tenho problema de lavar a caixa d'água, mas eu quero honrar o teu nome com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero te honrar e te obedecer para sempre. E eu vou fazer isso quando eu obedecer às minhas autoridades. E isso, eu sempre conto esse testemunho, às vezes de uma maneira mais ampla, hoje não vou fazer isso. Mas dentro daquela caixa d'água eu recebi coisas que eu jamais imaginei receber. Estava contando um pouquinho ontem para o pastor e para a pastora, que nós somos no ragaço, comer coxinha de cheddar com bacon. Olha, dá até um trem. É bom, mas isso não vem ao caso. Se você quiser trazer amanhã, eu como, mas não precisa. Não, faz isso não. Eu já comi demais nesse lugar. Misericórdia. Acho que amanhã eu vou estabelecer um jejum.
Mas obedecer é sempre melhor, irmão. O primeiro pecado da terra, que o primeiro pecado mesmo foi é o mesmo sentimento, é insubmissão. É Lúcifer que olha para alguém e fala: eu não me submeto, eu não vejo você alguém estabelecido. E aí vem Adão e fala: eu não me submeto, eu quero comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Senão assim, eu faço do meu jeito. Toda vez que você encontrar uma pessoa, ela pode ter talentos, dons, graça, chamado, e ela faz do jeito dela, ela nunca prospera. Ela sempre estaciona. Aí você pega alguém que não tem muito dom, muito talento, é simples, que não tem, você fala: como que essa pessoa está lá sendo usada por Deus? Porque Deus ama. Olha só, misericórdia, Senhor, me ajuda a ficar aqui. Vamos olhar para Jesus? Jesus chegou para João e falou assim: eu quero ser batizado por você. E João falou: não posso. Ele falou: mas pode sim, eu vou te contextualizar. Você é a autoridade da época. Você é a autoridade estabelecida pela minha vida. Eu entendo você como autoridade, eu preciso ser batizado por você. Mas Senhor, faça isso para que se cumpra toda a Escritura. Não é uma parte dela. Toda a Escritura. Eu preciso ser lançado. Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não faz nada com uma pessoa só. Gerações de pais e filhos. Sei que pastor e pastora falam bastante sobre paternidade. Malaquias 4:6: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira Manaus com maldição. Desculpa, a terra. Ou a terra não é o lugar que vivemos. Quando não há submissão, há maldição. Cristo é o cabeça de todo homem. Você pode perceber. Por quê? Porque o pecado de rebeldia é como o pecado de chamar demônios. Desculpa, vou traduzir: de feitiçaria. Quando eu me rebelo a quem Deus estabelece, eu estou dizendo para o demônio: pode vir e fazer o que você quiser. Isso é muito sério, irmão. Porque é uma dificuldade hoje dentro da igreja. Às vezes é por isso que os grupos pequenos, eles não produzem a vida que deveriam produzir. A gente olha para aquele líder e fala: eu faria diferente. Quem disse isso foi aquele que inaugurou o inferno. Eu faria diferente. Eu não estou assim tão concordando com as coisas aqui. A gente costuma dizer lá em São Paulo que é o espírito de abre salão, né? É o abre salão, é o filho do Davi. Ele se rebela contra o pastor e abre o salão. Abre outra igreja e leva às vezes 1/3 da igreja com ele. E funda, em vez de uma igreja, um mini inferno. Ele levou 1/3 da parte. Porque ele não concordava com uma direção. Uma coisa é você sair debaixo de uma direção e de bênção. Não é proibido então nós irmos para uma outra igreja, começarmos um novo trabalho. Não, todas as coisas debaixo de envio. Disse o apóstolo Paulo: como pregarão se não forem enviados? E o envio vem de pais. Paternidade espiritual é quem envia. Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus disse isso repetindo isso no casamento repetindo a frase do casamento de Isaac. Vocês vão se estabelecer nas portas dos inimigos de vocês. Isso era casamento. Mas eu preciso voltar para cá, irmão. Misericórdia, vamos lá. Eu não consigo ler, irmão, eu fico pregando. Olha que zoado. Vamos lá. Você está sendo acompanhado na sua jornada? Você tem tido a oportunidade de confessar suas culpas para alguém? Publicamente? No modelo anterior, quando a igreja possuía uma só asa, essas coisas foram sendo deixadas de lado, pois a própria estrutura da igreja impedia a comunhão. Por isso, em nossa igreja, as células não, o grupo de comunhão não é apenas uma estratégia que a gente escolheu, é dentre as muitas disponíveis. GC é parte da visão de ser igreja. São essenciais para que haja esta comunhão familiar, vínculos reais, edificação mútua e vida fluindo para cada membro. O membro que se recusa a participar do GC, provavelmente se exclui da vida que flui no corpo. Porque aí onde a gente troca as ideias. Provérbios, número 18 e verso 1, olha o que diz: o que vive isolado busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
Em algumas traduções diz que o que busca o seu próprio desejo, busca a sua destruição. Isso é sério, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Fala, porque Jesus está presente quando tem 2 ou 3. Amém? Ele do Espírito Santo toca você lá no teu quarto, na tua comunhão, na tua intimidade. Glória a Deus, eu não tenho dúvida. Mas Jesus prometeu estar presente quando tiver 2 ou 3 reunidos. Eu creio que ele não estava mentindo. Nós dependemos uns dos outros até para que a presença dele seja plena. E o GC é isso, é se reunir. Senhor, nós queremos estabelecer o teu reino na terra. É muito bom. Então, o que é um GC? É um lugar onde a gente experimenta a vida em comunidade, onde cada um procura edificar o outro, onde cada um encoraja os outros a viverem e não se isolarem dos seus locais de contato, onde orar e ministrar uns aos outros cria um sentimento de interesse e o desejo de se ter o melhor para o outro, onde o fruto do Espírito é visto e demonstrado de maneira evidente para o benefício da célula. O que nós temos no GC? Evangelismo. Então, cada um que nasce de novo fala, eu queria trazer alguém para cá. Não é possível você nascer de novo e não querer trazer alguém. Ele olha para você, nem todo mundo é evangelista, mas todos devemos ter o desejo de evangelizar e de pregar o evangelho. É um mandamento a todos. Eu não tenho, o irmão lá é mais evangelista. Aquele vai trazer 20, você vai trazer 10. Nenhum, amém? Eu falei 10, amém? 10, você vai trazer 10, 20, isso todo mês. Falei, eu preciso apresentar Jesus. Eu preciso orar para que Deus me dê estratégia para trazer as pessoas. Então, o GC tem evangelismo? Tem. Outra coisa que acontece no GC é trabalhado a liderança, o sacerdócio. Nós começamos no GC a servir as pessoas. Depois ficamos incumbidos de ministrar a palavra. Possivelmente aqui no culto, o pastor fica incumbido de ministrar a palavra, de ensinar, de trazer a ela com um peso para toda a igreja. Como é que nós fazemos lá? A palavra que é ministrada no domingo é a mesma palavra ministrada de maneira curta no GC. Nós compartilhamos a mesma palavra, a gente grava essa ministração, passamos por WhatsApp para todos os líderes, eles leem e eles fazem um esboço do jeito deles. Eu não mando meu esboço, até porque é difícil eu ter esboço. Eu não mando. Eles ouvem a palavra e eles não fazem uma leitura. Eles pegam uma parte daquilo que é o cerne da ministração, ministram no GC, compartilham e depois cada um fala como aquilo foi. Dá tempo de domingo até quinta ou até sábado, as células que são de quinta e sábado, que é como fazemos lá. Eles compartilham como aquela palavra se tornou viva e eficaz na vida deles. E isso tem trazido edificação. Algumas pessoas que eram muito tímidas agora são aquelas pessoas que você fala, uau, eu chego nesses grupos, eu fico maravilhado de ver a desenvoltura da pessoa ministrando. E eu fico sonhando, eu falo, Senhor, eu sei que alguns eu olho e falo, esse aqui tem um chamado para mestre. Tem um outro que eu falo, esse aqui é chamado para evangelista. Ele chegou no grupo, ele já começa a falar a mesma palavra numa veia, mas o outro já traz, é mais realmente de pastor, ele traz aquele cuidado. E nós vamos percebendo, na caminhada, o chamado de cada um. Nós podemos ter por revelação, mas na caminhada isso testifica. Testifica, eu aprendi essa hoje. Vai testificar que aquela pessoa tem aquele chamado. Como você faz isso? Andando junto. Andando junto. Jesus disse para Pedro, você vai ser um pescador de homens, de almas. Pedro faz a primeira pregação, ele vem e jogou a rede que ele tinha jogado lá em Lucas 5, ele joga lá em Atos. Era profético. E João, quando foi achado, ele estava fazendo o quê? Consertando as redes. Dele é o último evangelho, para poder o quê? Nada passa por ele. Ele está consertando redes. Se alguma coisa ia passar, por João não passa. E aí ele escreve as últimas cartas, lá no finalzinho, e o Apocalipse. Ele consertava redes. O apóstolo Paulo fazia o quê? Ele era alguém que vendia e negociava casas ou tendas. O que ele faz? Estabelece igrejas. Então, na caminhada, nós vamos perceber que muito daquilo que fazemos tem a ver com o nosso chamado. Como é que eu vou saber o que você faz? Na comunhão. Estava perguntando hoje para o irmão Emerson, o que você faz, meu irmão? Eu estava já pensando, já falei, eu tenho certeza que faz parte do chamado dele. Eu não sei muito bem o que ele faz, mas ele faz um tambaqui maravilhoso. Isso eu sei. Até hoje eu estou assim, misericórdia. Agora, nós precisamos na comunhão saber o que cada um faz. Amém? Outra coisa que existe também, é muito bom, e nós sonhamos com multiplicação.
Tem muito grupo de comunhão que vira um clube. Ah, não, vou ficar aqui, meu irmãozinho. E lá em São Paulo tem isso. Aí vai chamando o líder de papaizinho. Cara, isso é angu de alma, esquece. Ai, porque você é meu papai, porque você é minha mamãe, porque você... E eu tenho vontade de dar um abraço, sabe? E falou, meu, para com esse negócio que não é isso. É relacionamento, é do coração, não é de palavra. Não é um agrado. É realmente estar junto. É realmente você fala, meu, nós estamos ligados um no outro. Eu entendo que Deus enviou você para a minha vida. Então nós vamos fazendo isso. Então nós multiplicamos, né? A célula vai chegando os irmãos e ela vai, nós vamos treinando outros amados que eles vão também se multiplicar e se torna saudável ter outro GC, né? Daquele grupo sai outro grupo e 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 vai se multiplicando, porque tudo que está entregue na mão de Deus se multiplica. Outra coisa que tem também no GC, deve haver direção do Espírito. Nós vamos aprendendo, né? Que a gente precisa reconhecer a nossa falência pessoal e se tornar completamente dependente da graça de Deus. O Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso saber como conduzir dentro daquilo que está acontecendo na célula, como servir os amados, o que falar, como ajudar, como abençoar, de todas as maneiras. A célula não deve ser, ou o grupo de comunhão não se resume a um grupo de oração, porque tem alguns grupos que são com esse propósito, eles se reúnem, oram, é maravilhoso orar, mas não é isso. Eu vou tentar dar uma reduzida aqui nos tópicos que eu tenho. Os grupos de comunhão, os GCs, também não se resumem a estudo bíblico. Isso aqui é domingo de manhã, é isso? Então, não, o GC não tem, mas tem estudo bíblico? Pode haver? Pode haver, sem problema. Também não é um grupo de somente discipulado. A gente, olha, nós vamos ter o alvo de desenvolver alguns relacionamentos só para poder treinar. Não, é um todo, é uma família. Nós vamos ter 1 ou 2, 3, aqueles mais maduros, nós discipulamos, pedimos para que aqueles andem junto com outros. Então não é um discipulado forçado. Ande com essa pessoa, esteja junto com esse amado, acompanhe, perceba as dificuldades que ele tem no casamento, perceba as dificuldades que ele tem financeira, perceba as dificuldades que ele tem de prometer as coisas e ele não cumpre, corrija isso. O líder às vezes designa um outro irmão, um outro amado para falar, corrija isso, aquele amado não sabe o que fazer. Ele vem para o líder não sabe o que fazer. E o líder vem para o pastor e fala, pastor, o que eu faço? O pastor fala, não sei o que fazer. Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos dê graça para isso e todos são levados a orar para que outros sejam edificados. Outra coisa também, não é uma célula de apoio. Não, o grupo de comunhão não é somente apoio. Vamos ver as necessidades e a gente vai lá e supre. Tem o apoio? Tem, mas não é só isso. Cuidado, até porque às vezes isso acaba até trazendo muito problema, né? Também não é um ponto de pregação. E esse aqui é muito importante. Tem alguns grupos de comunhão que o irmão põe lá as cadeiras, põe 4 cadeiras, 4 mais 4, 12 cadeiras, os irmãos sentam e ele faz um mini culto. Não, o GC não é um mini culto. O culto nós fazemos aqui. O líder, se não tiver lugar para ele, ele senta no chão. É até melhor. Ou se não, senta lá naquele sofá. A gente costuma falar que a gente tem alguns grupos de comunhão na igreja, mas nós preferimos nas casas, para ter realmente a cara de família. Para nós, o nome que nós dávamos antigamente era o grupo familiar. É uma família mesmo. Nós somos a família de Deus. Jesus, questionado, falou, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Vocês são minha família. A igreja é a minha família. E nós não vamos desprezar, porque fala que aquele que despreza família natural, né? A Bíblia, ela refuta isso de uma maneira terrível. Não é que nós negamos, mas é que nós temos um vínculo de amor. Nós somos realmente, devemos nos tratar como família. Amém? A bateria está acabando. Misericórdia. Ô filho, ajuda eu. Tem uma tomada mais próxima? Aqui? Tem. E o adaptador? Está ali dentro. Você acha que eu não ia pegar? Ô irmão, onde é que é a tomada mais próxima? Será que dá para trazer um... Será que ela chega, irmão? Aí, ó, tem uma extensão aqui, rapaz. Olha aí. Se Deus não é bom. Ó, irmão. O irmão já trouxe aqui, ó. Tá bom demais. Obrigado, tá, meu querido?
Esse aqui é o irmão Carlos. É. Obrigado, viu, meu irmão? Você é uma bênção, viu? Amém? Isso é profético. Você é a extensão do reino. Oh, acabou na hora. Volta aí. Irmãos, estenda as mãos para o notebook, é brincadeira. Mas ele deu um... Aqui, voltou. Então, eu tinha um amado lá, que era líder, e ele fazia isso. Ele afastava o sofá da parede. E um dia eu cheguei para visitar o GC dele. Eu era supervisor na época. E ele estava atrás do sofá, apoiando a Bíblia assim na cabeceira do sofá, e as pessoas todas sentadas de frente para ele. E ele estava fazendo um mini culto. E quando eu cheguei, ele estava lá, eu falei, meu querido, senta. Ele falou, não, aqui é melhor. Eu falei, não, não é não. Ele ficou olhando para mim, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Você faz a reunião assim sempre? Ele falou, porque é melhor. Eu falei, mas melhor para quem? E a gente brincava que ele era o irmão Né. Porque Jesus, né? Estava lá na Galileia, né? E aí, né? Ele foi orar pelos irmãos, né? Eu falei, oh meu Deus, me ajuda. E a gente chamava ele de irmão Né. Outra coisa que eu quero enfatizar aqui, geralmente no grupo de comunhão, uma coisa bem legal da gente fazer é falar olhando para todos. Nunca direcione para uma pessoa. Pode parecer que você está falando somente com ela e dando uma, né? Usando da oportunidade para poder dizer para aquela pessoa o que ela deveria fazer. A gente costuma falar bastante isso, né? Você vai falar, né? Também não use de repetições, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e discipulando outros amados. Quando você caminha junto, né? Você vai perceber que o né é né. E você fala, meu irmão, você tem o costume de falar né? Ele vai falar, eu falo, né? Provavelmente aquelas pessoas que vão estar sendo geradas, elas vão ter também a mesma maneira. Então é bom que a gente, quando está ministrando num grupo de comunhão, a gente esteja assistindo um jogo de tênis. Tá certo? E em câmera lenta. É sempre bom olhar para todos, olhar no olho, perguntar o nome. Essas são algumas coisas que a gente tem vivido lá em São Paulo. E tem sido maravilhoso. Então não é um ponto de pregação. Nós podemos ter evangelismo, nós fazemos projetos, é maravilhoso, mas não é esse o propósito. Porque nós somos essa igreja que pratica o GC, porque nós cremos que Cristo deve ser o centro da vida da igreja. Ele deseja isso. Eu vou tentar dar uma reduzida aqui, para que a gente possa falar de outros pontos. Porque a vida de Deus, ela flui quando eu me relaciono. A vida de Deus flui no relacionamento que eu tenho com você. Eu posso conhecer a Bíblia toda. Aliás, eu gosto de falar bastante isso. Deus não está preocupado com o que você sabe. Está preocupado com o que você vive. Você pode saber um versículo, e se você viver ele, você é mais fiel do que quem conhece muitos e não vive nada. Viva tudo que você sabe na Bíblia. Isso é fidelidade. Conhecer a Bíblia é bom? É maravilhoso. Nós precisamos conhecer a Bíblia toda. Mas nós precisamos viver a Bíblia. Nós precisamos viver a palavra. Amém? Então, a palavra nos diz isso, que a comunhão traz a presença. Eles estavam reunidos. Quando o Espírito Santo vem, sempre 2 ou 3, sempre dessa maneira. Muitas vezes a gente percebe que a comunhão que deveríamos ter, ela se perdeu, e aí nós trocamos, muitas igrejas têm feito isso, elas trocam o relacionamento por grandes shows, grandes pregadores, elas trocam o relacionamento por alguns eventos que não deveriam nem acontecer na igreja.
Bom, é legal a gente chamar a gente de fora. Está aqui o Betão de São Paulo. Mas é bom a gente chamar, nós já tivemos lá na nossa igreja o Fernandinho. O Fernandinho já foi lá acho que umas 3 vezes. A gente nem divulga muito para fora, só os irmãos da igreja mesmo participam. E às vezes a gente desce, os pastores ficam lá conversando com ele. Pastor, como é que é o Fernandinho? É quieto. Pensa num cabra assim, bem introvertido, bem quieto mesmo. Tranquilo. Pastor, como é que é o David Kinlan? Fala mais do que o homem da cobra da Praça da Sé. Cada um tem uma maneira, mas todos eles a gente procura saber como é que é a vida cristã, com o que eles estão comprometidos. É sempre bom isso. Nós podemos chamar pessoas, mas isso não deve ser substituição pelo relacionamento. Nada substitui o relacionamento, tanto com Deus quanto com as pessoas. Nada. Guarda isso no teu coração. Eu guardo essa frase comigo, que nada substitui o relacionamento. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, nada substitui o relacionamento. Quantos aqui são casados? Tem bastante casados aqui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você casaria com alguém com essa proposta? Olha que é uma proposta. Ó, eu vou casar com você, mas nós vamos se ver só de domingo. Quem casaria com alguém assim? Vou casar com você, mas nós vamos se ver de vez em quando. E quando eu precisar de alguma coisa, eu venho te procurar. Jesus aceitou ser o noivo de uma igreja que às vezes faz isso. Lá em São Paulo. Não aqui em Manaus. Orem por mim. Ninguém aceitaria. Por quê? Porque nada substitui o relacionamento. Eu preciso, dentro do casamento, ter um relacionamento. Se Jesus é o nosso noivo, não sei se você sabe cultura judaica, o noivo, quando alguém era estabelecido noivo, automaticamente aquilo já era definido. Não é igual à nossa cultura ocidental. Na cultura oriental, o noivo era responsável pela noiva dali em diante, quando era já estabelecido noivo. Tudo que era referente à noiva era responsabilidade dele. Por isso que Jesus fala, poxa, por que Jesus não é o marido da igreja? Ele é o noivo, até que ela seja ataviada e suba, né, para a grande festa que nós teremos com o nosso amado. Amém? Mas ele é o responsável pela sua noiva, desde que foi estabelecido o noivo. Vamos lá. Então a gente não pode substituir por algumas coisas, por uma liturgia que às vezes o pessoal faz. Uma vez eu fui na igreja, não vou dar o nome porque eu não acho legal, mas quando o pregador entrava, assim, apagavam-se as luzes. Já foi alguma assim? Já, né? Apaga a luz, e aí vem sabe aquele mistério? Aí a pessoa vem entrando, a Bíblia na mão, e a pessoa. E aquela luz acompanhando, né? O irmão da luz vai acompanhando, né? E a pessoa vem com aquele vestido mais brilhoso, ou o terno com aquela gravata dourada, né? Aquela coisa mais. E aí ele chega e esperamos os aplausos e começa a pregação. Fala, onde é que ficou Jesus? E aquilo se torna por causa do homem. Nós respeitamos e honramos os homens, mas não é isso. Por que isso acontece? Porque não há relacionamento. Nem com Deus e nem com as pessoas. Então a gente troca. A gente faz do culto algo que não deveria ser feito. O culto é o lugar do encontro com o meu amado. Eu preciso me encontrar com ele. Eu vou falar, amanhã eu vou falar um pouquinho com a galera do louvor, mas eu vou contar uma situação. Eu estava sentado ali onde é que está o boy, eu geralmente gosto de ficar mais para o canto para poder ficar ali. Às vezes eu dou umas viajadas no louvor, fecho o olho, pulo, já subi na cadeira, já tirei minha camisa, já coloquei no chão para Jesus passar, o pessoal ficou escandalizado. Igual a entrada triunfal de Jerusalém, o pessoal tirava suas vestes e colocava no chão para Jesus passar. E chegou num culto e nós estávamos cantando para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Eu tirei minha camisa, mostrei meu kit Tony Ramos e coloquei. A coisa foi estranha, mas para mim, eu fechei o olho ali, eu fiquei. Eu falei, eu e Deus. É a minha adoração. Se ele tiver que passar, ele não vai pisar no chão. Pode passar e pisar pela minha camisa. Deus me abençoou com a fé dele.
Mas eu não, se eu tomar café agora não vai dar certo, mas eu vou tomar já já. Vamos lá. E eu penso que, misericórdia, esse relógio é zoado. Eu penso que assim, quando a gente tem uma expressão de adoração, nós não dependemos das pessoas. Então eu sou meio estranho. Estava ali no canto e o grupo de louvor, musicalmente, estava perfeito. Eu falei, deve ser o CD tocando. Mas não, assim, na vida de Deus não tinha nada. Absolutamente nada. E aí eu falei, Senhor, está difícil de adorar aqui. E é difícil adorar quando o grupo de louvor não está legal. Confesso, é verdade. Às vezes ou você não está legal, pode ser que o grupo de louvor não está legal. Graças a Deus não foi o que aconteceu aqui ontem nem hoje, ainda bem. Mas também, eu vou contar o fim da história, você vai ver que não vai ser meu problema. Eu falei, Senhor, está difícil de adorar. Deus falou assim, você me adora por causa deles ou por causa minha? Eu falei, o que, Senhor? Ele falou, você me adora por causa do grupo de louvor ou por causa de quem eu sou? Eu falei, Senhor, está tão fácil te adorar. Dobrei meu joelho, levantei a mão e comecei a falar santo, 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 e adorar e chorar na presença de Deus. Eu chorava na presença de Deus e as pessoas no meu lado, teve um que veio me cutucar, falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou adorando a Deus porque eu não dependo desses caras aí. Eu não dependo desse grupo que está aí. Esse grupo, eles não vão determinar a minha adoração, eu adoro para aquilo que Ele é. E um dia eu falei isso para Deus, eu falei, Senhor, essa foi outra experiência, eu falei, Senhor, como é bom te adorar. Aí Ele falou para mim, se não fosse bom, você não me adoraria? Eu falei, peraí, Senhor, toda vez agora? eu sou obrigado a tomar pancada toda vez que eu adoro, é verdade? É isso? Eu falei, Senhor, peraí, não entendi. Ele falou, você me adora porque é bom ou por quem eu sou? Eu falei, Senhor, ainda que não fosse bom, eu te adoraria. Ainda que isso machucasse a minha alma. Ainda que eu tivesse perdido um ente querido, eu nasci para te adorar. Ainda que todos os meus bens fossem tomados, ainda que os montes se transportassem para o meio dos mares, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Foi isso que disse Abacuque. Ele estava dizendo, não precisa ser bom, eu adoro por aquilo que Ele é. Eu não preciso de música, eu não preciso de um ambiente. O ambiente está pronto, eu só mergulho e entro nele. Nós não precisamos. Vamos tocar aquela música, que aquela música não tem a música. Nós precisamos da presença dEle. Você já foi num aniversário que o aniversariante não está? Quem já foi? Fizeram uma surpresa e o cara não foi, era surpresa mesmo. Já foi? Às vezes os nossos cultos são iguaizinhos. Não aqui em Manaus, mas lá em São Paulo. Ore por mim, irmão. Nós estamos adorando alguém que não está presente. Por quê? Porque nós queremos apresentar a Ele uma música, uma obra, uma oferta. Eu não posso apresentar nada para Ele porque tudo é dele. Eu não posso surpreendê-lo. Você nunca vai surpreender Deus. Ele vai te surpreender. Você não vai. Esquece. Você vai alegrar Ele. Isso você vai. O Boy, a Carol e a Manu nunca me surpreenderam. Nunca. Eles iam comprar. Sabe como é que nós adoramos a Deus? É igual o presente do Dia dos Pais. Eles chegavam para mim pequenininho. Hoje não, ele está trabalhando. Esse dia ele me deu uma camiseta, uma polo, que era tão cara que o jacaré estava de boca aberta. Pra você ter uma ideia. De tão cara que era a camiseta que ele me comprou. Eu falei, misericórdia, eu guardo, porque eu falei, acho que vou andar na rua e vão me roubar essa polo. Ele falou, pai, paguei tanto. Eu falei, você é louco? Pirou. Mas quando ele era pequeno, eles pegavam meu cartão de crédito. E a minha esposa falava, nós vamos comprar presente no Dia dos Pais. Eu falei, vai lá, me dá o dinheiro. Eu falei, mas o presente é para mim, vocês querem o meu dinheiro? Eu falei, então. Aí eu dava o dinheiro, eu falava, agora me leva no shopping. Eu falei, ainda tem que levar? E eu levava no shopping. Agora espera do lado de fora. Você não pode saber que eu vou te comprar um tênis marrom. A surpresa. Aí eles vinham com presente e falaram, pai, você não sabe o que eu te comprei. Eu falei, não sei mesmo. A gente faz as coisas para Deus assim, meu amado. Ele sabe de tudo, porque foi Ele que te deu condição, te levou no shopping, te deu o cartão e a ceia. Aí você fala, está aqui, Senhor, olha, meu sacrifício. Aí ele fala, é verdade. Foi tão difícil para você me dar o que eu te dei. Tem alguns irmãos que ainda pensam que tem alguma coisa. Não aqui, mas em São Paulo tem. Tem irmão que pensa que tem alguma coisa. Você não tem nada. Tudo é dele. Não sobrou nada para nós. Nada, nada, nada. Misericórdia. Vocês perceberam que eu sou zoado, né? Eu sei. A gente era para falar de célula.
E aí, irmão, nós não dependemos de ninguém para adorar. Nós dependemos da presença dele e de quem ele é. Só isso. Não precisa ter show na igreja, não precisa ter uma luz neon, não precisa... E olha, eu vou falar, eu gostei desse trem aqui. Estou quase fazendo lá na igreja. Tudo de pallet mesmo? Eu estava falando ontem para o irmão que isso aqui, sério mesmo, eu entrei aqui e falei, isso aqui é a nossa vida, cara. A gente ia ser jogado fora, foi aproveitado e plantado na casa de Deus. Isso aqui é a nossa vida, cara. Para jogar fora, no lixo. O irmão falou, estava no lixo. Eu falei, cara, isso aqui é a minha vida. Era para jogar fora, alguém muito habilidoso, um carpinteiro habilidoso, filho de José, pegou minha vida. Falou, vou fazer você ficar bonito e plantar você dentro da minha casa e colocar você no altar. E eu fiquei aqui, antes de ir embora eu vou tirar uma foto disso e vou levar e vou fazer uma ministração lá em São Paulo. Mas vamos lá, isso aqui é outra coisa. Então, na célula, não deve ter, ou no grupo de comunhão, discussão filosófica. Já viu, irmão? É porque é dízimo, porque não é dízimo, porque é Bíblia, porque a grande tribulação e não tem a tribulação. Esquece, não é lugar para discutir nada. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, foge das discussões teológicas, não leva a nada. Na célula também, não vai ter uma liturgia, ou no grupo de comunhão, de formalismo religioso. Tudo é espontâneo, apesar de ter uma ordem. Então, no grupo de comunhão, não tem aqueles atrativos que a gente estava falando, a banda de música, o grande pregador. Não tem ninguém de fora, é a pessoa de dentro que vai fazer. Né? Não tem os números de teatro. No grupo de comunhão não tem teatro. É normal, é uma família mesmo sendo... Então, quem vai a uma reunião de grupo de comunhão está indo por causa de Jesus, não por causa dos atrativos. E assim deve ser sempre. Não tem outro atrativo que seja maior que ele. No grupo de comunhão não tem espaço para shows de qualquer espécie que desviam a atenção do centro. E tem uns irmãos que chegam, somente visitante. Uma vez foi um visitante na célula, ele levou o violão. Só faltava a vida de Deus, quase nada. E ele foi na outra. Depois chegou no culto para mim e falou assim, meu querido, queria fazer parte aí do grupo aí de louvor. Eu falei, então, você tem que falar com o pessoal da célula, ou do grupo de comunhão, porque nós não exercemos nada aqui na igreja se você não participar primeiro no grupo de comunhão, porque é lá que nós conhecemos você. Aí ele falou, que frescura é essa? Eu falei, essa não é a frescura, essa é a visão da nossa igreja. Aliás, você é dessa igreja, falei para ele. Falei, claro que eu sou, já estou aqui já há 1 mês e meio. Eu falei, então é por isso, eu já estou aqui há 10 anos. É assim que fazemos aqui. Eu falei, sabe por quê? Eu vou falar isso amanhã para o grupo de louvor, que nós vamos falar com a galera. Porque nós não precisamos tocar, nós precisamos ser tocados. E nós queremos tocar. Música é uma raça abençoada. Raça eleita, como diz a palavra. É uma bênção, mas ele quer tocar, ele não quer ser tocado. Eu falei, cara, você precisa ser tocado. É porque eu tenho vida com Deus. Na semana seguinte ele bateu na esposa dele. Porque alguém passou e olhou para ela, não foi nem ela que olhou. Eu falei, cara, ele bateu na esposa dele, alguém falou assim, mas quem disse que ela é a esposa dele? Eles só vivem juntos. Eu falei, e o bonitão quer fazer parte do louvor, sem estar casado, e ainda espanca a mulher. Eu falei, eu acho que eu vou sair do grupo de louvor e vou espancar ele. Brincadeira, irmão. Não faço isso não. Então na célula também não tem espaço para ativismo religioso, no grupo de comunhão. Há muitos que pensam que o mais importante é construir igreja, cuidar das coisas materiais da obra. Não. Isso também se constitui um grande substituto para Cristo. Então aquela pessoa entediada que procura em todo tempo preencher o seu tempo fazendo 1000 coisas. Obras substituem relacionamento. No grupo de comunhão não se constrói e nem há patrimônio para ser preservado. Toda a atenção é voltada exclusivamente para Jesus e a sua igreja. Amém? Eu vou dar uma... A gente vai perceber que eu falei um pouquinho sobre os clérigos e os leigos, né? Que isso foi instituído na igreja, a gente precisa quebrar isso. Nós cremos que cada um deve ser servo, deve ser um ministro. Então, no início da igreja, todo mundo funcionava bem, todos participavam, perseveravam na comunhão, no partir do pão, era todo mundo ligado, e todos atuantes, todos oravam, todos tinham dons, um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem profecia, todos funcionavam bem. E aí depois vieram e falaram assim, agora nós temos um grupo, e é o grupo dos, né, é o grupo dos clérigos, nós temos aqui os amados, né, e alguns chegam até a mudar de voz. A gente estava falando sobre isso, né? Eles mudam de voz. A paz do Senhor, amados. Estamos nessa noite
Cara, eu não sou o Galvão Bueno, eu sou o Betão. Minha voz é estranha mesmo, eu sei. O X é arrastado, porque eu tenho o céu da boca bem fundo, né? E já estou velho. Não dá para me mudar o meu tom de voz. Eu sou quem eu sou, estranho do jeito que eu sou. Mas a gente vê isso muitas vezes. Uma vez eu fui no aniversário do meu irmão, e meu irmão era de uma igreja. Eu vou falar qual que era a igreja do R.R. Soares. E o pastor dele, um cara meio legal, brincalhão e tal. Era aniversário do meu irmão, ele falou assim: agora nós vamos pedir para o pastor orar. E o pastor, né, foi orar. De repente ele falou: irmãos, fecha os olhos. Aí nós fechamos os olhos, ele começou: Senhor meu Deus e meu Pai. E não era nem carioca, saiu Deus. Nós estamos aqui em o nome, porque o R.R. ore em o nome de Jesus. Acho que ele viu, acho que em inglês é in the name. Ele fala, mas o que tem em o nome? E ele começou, cara, eu cutuquei minha esposa, eu falei, cara, o R.R. está aí. E eu não vi. Eu falei, se não é R.R., é o Jaime de Amorim, eu tenho certeza. Abri o olho, era o pastor orando. Para que aquilo pareça espiritual, porque eu preciso fazer uma... E não é espiritual, irmão. Às vezes chega a ficar até estranho. Hoje pediram para o boy chegar mais cedo, né? Eu falei, boy, só tem um jeito de você chegar mais cedo. Vai chegar igual o bispo mais cedo, né? Você vai falar, meu amigo, minha amiga, nesta noite, é o único jeito de chegar mais cedo. Você não vai chegar mais cedo. Nós acordamos 6h30, o culto é 7, ainda tem que tomar banho e se trocar. Você vai chegar só assim mais cedo. Mas você pegar cada irmão da Universal, eles fazem todos eles iguais. Tem alguns que chegam até a virar a mão, sim. É verdade. Nada contra, irmão. A liderança realmente influencia. Mas aquilo se torna uma religiosidade. Então tem os clérigos falam todos iguais. Eles estão lá. Eu tinha um irmão que ele pregava, ele falava assim, porque Jesus, glória a Deus e aleluia. Jesus estava andando, aleluia, glória a Deus. Cara, era um negócio terrível, porque ele falava 50 palavras, 38 era aleluia, glória a Deus e aleluia. Então ele falou 12 palavras em meia hora. Eu falei, cara, ele só falou aleluia, glória a Deus e aleluia. Pareceu espiritual e não falou nada. Eu falei, cara, isso é pior que a hora do Brasil. Você não escuta nada, você não presta atenção. Ele está ali, começou, e você fala, não. Então nós não podemos cair nesse ponto no grupo de comunhão. É uma família, nós nos relacionamos como somos. Amém? E aí, a gente tem aqueles irmãos, os clérigos e os leigos, né? Em muitos lugares, o que se criou? Uma mentalidade. O pastor, então, é ele quem deve pregar. Algumas igrejas até falam assim, o pastor é um contratado. Ele que deve fazer a pregação aqui, e deve ser uma boa pregação, porque nós estamos pagando ele. Nada contra pagar o salário do pastor, irmão. Façam, porque isso é honra. Eu não estou aqui legislando. Pastor Wildes, conheci ele pessoalmente esse final de semana. Eu hoje trabalho secularmente, mas o meu sonho é trabalhar, é ficar integral mesmo. É o meu sonho. Ainda não é tempo, Deus não me chamou para isso. Chamou o pastor Wildes. Façam melhor. A palavra fala para a gente compartilhar tudo o que temos com aquele que nos instrui. Abençoe os seus líderes, os seus pastores. Abençoe, façam o melhor. É lícito e bíblico. Porém, algumas igrejas falam, nós vamos fazer isso. O pastor então por si, ele chega, a gente estava até comentando, o culto começa às 7, ele chega às 8, que ele veio para pregar. Eu vim para pregar, mandei a mensagem, às vezes ele vai para a porta, aperta a mão de 5 irmãos e vai embora. Qual que é a função de um pastor? Primeira função, alimento, direção. A igreja ou as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, se a questão de clérigos e leigos arrancou o relacionamento da igreja, nós temos alguém contratado para fazer, eu vou sentar e vou ouvir a palavra. Eu não tenho um comprometimento nenhum em fazer nada. No grupo de comunhão isso é quebrado. Eu preciso estudar a palavra para ministrar. Eu preciso orar a Deus para buscar do coração de Deus para ministrar para aquelas pessoas. Eu preciso buscar revelação. O meu pastor vai buscar revelação, mas eu também vou buscar revelação. E vou ligar para ele e falar, pastor, eu tive essa revelação, o que você acha? Ele vai ficar feliz da vida. Pastor, estava lendo a Bíblia essa semana e eu li todo dia. O que você acha que o teu pastor vai achar de você? Não aqui, mas lá em São Paulo, o pessoal só liga para o pastor para trazer problema. Acho que o pastor é bombeiro. Pastor, sabe o que é? Está pegando fogo aqui em casa, vem apagar. Não, aqui não. Mas lá em São Paulo, ó. Faz assim comigo, ó. Está aqui, ó. Liga e fala assim, pastor, tenho orado por você. Essa semana um irmão me mandou um WhatsApp, falou, Betão, eu amo a tua vida, tenho orado por você.
Não sei se você está passando por dificuldade ou não, mas Deus colocou no meu coração. Eu chorei, cara. Eu falei, cara, eu nunca recebo uma mensagem assim, não. E você está falando que está orando por mim. Eu e minha esposa, nós temos orado por você. Não estou falando isso para poder mostrar o que eu estou fazendo, não, Betão. Deus tem me dado uma alegria de orar pela tua vida, cara. Eu amo a tua vida, nós estamos juntos. E eu fiquei tão feliz da vida por receber um WhatsApp desse. Porque às vezes só vem porcaria. Só vem, sabe, aquele cafezinho, bom dia, a fumacinha sai e escreve um bom dia assim. Você